Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está no trabalho, em casa ou trabalhando de casa, tudo bem? Se você não estiver bem, eu prometo que as coisas irão melhorar para você, mas se você estiver bem, junte-se a nós nesse episódio que começa ao som de Corrupt Taro, música que faz parte da trilha sonora de Kena Bridge of Spirits, que chegou recentemente aos sistemas Xbox. A propósito, para você que não me conhece, meu nome é Davi Fernandes, meu pseudônimo é Storyteller Davis, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e fantasia urbana, e você está em mais um episódio do Story Notes Podcast, aqui no YouTube e também no Spotify. Para quem acompanha a Story Notes faz um tempo, assim, sabe, alguns meses, sabe que há um tempinho atrás eu fiz uma parceria com um canal chamado Taverna do Sovica para produzir um quadro chamado Andarilho Mitológico. Esse quadro teve 2 episódios, um falando sobre mitologia nórdica e outro falando sobre mitologia japonesa. E tinha um episódio que eu estava escrevendo sobre mitologia grega também, mas infelizmente eu acabei parando e descartando esse episódio, melhor dizendo, porque o projeto em si não deu certo, muito porque ele não estava sólido o suficiente para o público do canal do Sovica, que basicamente é voltado para a cultura pop, tokusatsu e outros mais, e ele já tinha as lives que duravam mais de 3 horas, 4 horas e outros mais, que tinha realmente esses momentos mais interativos, sociais, então não cabia ter realmente um documentário sério, cheio de edição e outros mais, falando sobre mitologia e até mitologias tipo, que muitas pessoas já conhecem assim nas séries e outros mais. Por mais que eu trouxesse algumas informações a mais, o público ele é um público mais velho, logo ele vai querer alguma coisa mais dinâmica. Quando nós envelhecemos, nós queremos coisas mais dinâmicas, certo? Pelo menos para alguns de nós, né? Nós queremos coisas mais dinâmicas, mais interativas. E o público do canal do Taverna do Sovica não tava preparado para fazer essas coisas, sabe? Então não era nem a hora e nem o lugar de fazer um documentário sobre mitologias ali naquele canal, então eu acabei descartando, o Sovica acabou descartando também, e a gente seguiu a vida com isso, certo? E por que eu toquei nesse tema do Taverna do Sovica, do Andarilho Mitológico e outros mais, aqui nesse episódio do Story Notes Podcast? Simples, é porque a gente vai utilizar a mesma estrutura que a gente utilizava lá no Andarilho Mitológico para falar dessa mitologia aqui, que no caso é a mitologia chinesa, certo? Então, fiquem cientes que teremos realmente meio que um andarilho mitológico misturado com um Story Notes Podcast aqui nesse episódio. Com tudo isso dito e com todas essas desculpas dadas e contextos dados, vamos para o tema, que no caso é a mitologia chinesa. A mitologia chinesa, assim como a mitologia egípcia e a mitologia grega, é uma mitologia bastante estranha, peculiar, melhor dizendo. Não em um tom pejorativo, longe disso, mas em um tom de compreensão, pois ela tem várias adaptações e devido às mudanças constantes no país e suas várias regras de limitações culturais, vocais e interpretativas, ela acaba por tirar muitas coisas e substituir outras também. Então fica meio difícil de você compreender, mas ela é bem, assim, vamos dizer, sólida nas suas bases, certo? Mas assim, cara, o que esperar realmente dessa mitologia onde a coisa mais normal é ter um macaco que mora numa montanha junto com outros macacos, onde ele pode chegar voando numa nuvem apenas para enfrentar literalmente o maior exército já visto na Terra e ainda por cima no céu, nas nuvens ali, um exército com deuses cercando a montanha nas nuvens, cara. É a coisa mais normal que pode acontecer na mitologia chinesa, velho. Então, você imagine o nível desse negócio. Isso porque ainda não foi mais fundo, né? Porque tem pessoas com cabeças de lâmpada, tem animais antropomórficos andando pra lá e pra cá, tem dragões, tem serpentes, tem pássaros e outras bizarrices que acabam compondo essa mitologia que de vez em quando dá as caras aqui pelo ocidente em algumas obras esporádicas. E para falar sobre esse tema, eu vou precisar dividir o episódio em 3 blocos. No primeiro bloco, nós daremos início
ao podcast falando sobre o começo de tudo segundo a mitologia chinesa e falaremos também da criação do mundo sob a perspectiva dessa mitologia. No segundo bloco nós falaremos sobre os deuses da mitologia chinesa, as suas categorias e os lugares que eles pertencem. E no terceiro bloco nós fecharemos o podcast falando sobre as criaturas presentes em Black Myth Wukong, mais especificamente os deuses que são mais highlight desse jogo, certo? E aí a gente fecha e já fecha realmente o quinto episódio de Story Notes Podcast. Então se prepare, ajuste o fone de ouvido, se inscreva no canal para mais notificações, que a partir do próximo bloco nós começaremos a história da mitologia chinesa. Toda mitologia tem uma forma de dizer como o mundo nasceu e como os deuses e as pessoas surgiram. Por exemplo, lá na mitologia brasileira, diz que Tupã desceu à Terra em um monte que é localizado no Areguá, lá no Paraguai, e a partir desse monte acabou criando tudo que conhecemos hoje como o mundo e também como o Brasil. Na mitologia japonesa, segundo o livro Nihongi, diz que o mundo era como se fosse uma bola, onde o céu e a terra era a mesma coisa, onde também não tinha distinção de sexo muito claro e não tinha realmente uma distinção entre claro e escuro. E tudo era meio que uma grande sopa unificada e que dentro dessa sopa unificada havia o caos e que um dia o caos acabou rompendo esse ovo e acabou nascendo realmente o que a gente chama assim, né, dos deuses Izanagi, Izanami, acabou nascendo a Terra, o cosmos, o universo e outros mais, incluindo os kamis, que são os deuses da mitologia japonesa. Já na mitologia chinesa, a criação do mundo aconteceu em duas partes. A criação do próprio mundo, como terra e terreno, e teve a criação da humanidade. Diferente das outras que dizem que o ser humano faz parte da natureza, aí ele veio junto com a terra, aí entraram em harmonia e outros mais, aqui não. Aqui o ser humano é algo à parte da terra e os dois funcionam em conjunto, mas deixando bem claro que são dois polos diferentes. E assim, antes da gente começar, a gente tem que realmente entender isso porque, de fato, realmente são dois polos diferentes. No caso, a humanidade é uma coisa e o mundo é outra. Com tudo isso dito, vamos começar primeiro pela criação da terra e terreno em si, que no caso é a lenda de Pangu. No início dos tempos, quando tudo ainda era apenas uma grande interrogação, o universo estava em um estado de caos. Não havia forma e nem mesmo estrutura, com uma vasta escuridão sem fim. Tudo que tinha no centro dela era uma indistinta e amorfa e desconexa massa de matéria primordial. Essa massa primordial tinha o nome de Handan, e com o passar do tempo, Handan começou a se condensar e eventualmente acabou se transformando em um grande ovo cósmico. E eu não tô brincando, todo o universo parecia um ovo. E tipo esses ovos que você vê na geladeira, sabe? O universo era assim, segundo a mitologia chinesa. Era tipo a cabeça de um cearense, tá ligado? E dentro desse universo, todas as forças do Yin e Yang, que são o bem e o mal chinês, estavam misturadas, mas ao mesmo tempo estavam em equilíbrio. E dentro do seu, do meu, do nosso ovo, em perfeito equilíbrio, nasceu um gigantesco ser chamado Pangu. Ele ficou dentro do ovo por 18 mil anos. Tem versões que dizem que ele ficou mais tempo, tipo uns 18 bilhões de anos, mas isso não é importante. O importante é dizer que nesses anos ele cresceu e se desenvolveu, absorvendo as energias de Yin e Yang que estavam ao seu redor. Quando o Pangu deixou de laranjada e acabou realmente acordando para a vida, ele olhou ao redor e percebeu que era extremamente desconfortável viver dentro de um ovo. Então ele utilizou um machado, não me pergunte de onde ele tirou esse machado, mas ele usou um machado e acabou quebrando o ovo. Nessa que o Pangu quebrou o ovo, as forças de Yin e Yang aproveitaram a deixa para pegar o rumo, pegar o carro, escapar. Enquanto as outras acabaram realmente se espalhando. As forças mais leves, em outras palavras, as forças de Yang,
subiram e formaram o céu, enquanto as forças mais pesadas e turvas, que no caso são as forças de Yin, desceram e formaram a terra. E Pangu, ele ficou no meio, entre as duas, e utilizando as suas mãos e os seus pés, ele separou o céu e a terra, empurrando a terra para baixo utilizando seus pés e o céu para cima utilizando as suas mãos. E no meio desse processo, ele crescia cada vez mais. Então o cara ia empurrando, Pangu iria empurrando as duas forças, né, os dois polos, e ele crescia conforme o tempo, sabe? E esse processo de separação do céu e da terra demorou bastante, meu velho. Dizem que Pangu ficou mais 18 anos fazendo esse trabalho colossal. E todos esses anos, todo esse tempo, ele crescia exponencialmente. E ele só parou quando o céu e a terra estavam tão distantes um do outro que não conseguiam mais se ver ou se juntar novamente. E quando ele parou, ele eventualmente acabou morrendo de exaustão e Pangu veio a falecer. O falecimento de Pangu marcou o início de uma nova geração, de uma nova era da criação, e o seu corpo celestial se transformou na própria natureza. Os seus olhos se transformaram no sol e na lua, o seu hálito se tornou o vento e as nuvens, a sua voz se transformou no trovão, o seu sangue se transformou nos rios e nos oceanos. O seu corpo e músculos se tornaram montanhas e planícies. O seu cabelo e barba se transformaram nos céus e na vegetação da terra. Os seus ossos e dentes se transformaram em minerais e pedras preciosas. E, finalmente, o seu suor acabou se transformando em chuva para nutrir a terra. E assim foi criado o mundo na mitologia chinesa. Mas o mundo não é nada sem seus habitantes. Por isso mesmo, nós tivemos logo em seguida a lenda de Nua. Nua é uma deusa que é comumente representada com o corpo de uma serpente. Você vai ver realmente mais representações dela com o corpo de uma serpente. Ela é frequentemente descrita como uma figura benevolente e maternal e que quase sempre é dita realmente como uma mãe responsável pela criação da humanidade. Após a criação do céu e da terra, mais especificamente ali quando Pangu morreu e os seus cabelos viraram a vegetação da terra, o mundo estava vazio e sem vida, e Nua, vendo a vastidão do mundo sem companhia ou movimento, se sentiu sozinha, olha, e ela desejava que o mundo estivesse cheio de seres vivos para animar e preencher a Terra. E para resolver esse problema, que para mim não é um problema ficar realmente sem pessoas por perto, mas para ela era um problema, mas para resolver esse problema, no caso, certo? O que ela fez? Ela foi para as margens de um rio, esse que não tem nome no caso, né? Pode ser qualquer rio no caso. Então, ela foi para as margens de um rio e começou a modelar figuras humanas a partir do barro amarelo, ou então Yellow Claw. Ela moldou essas figuras à sua própria imagem, criando homens e mulheres, e para dar vida, Nua passou sobre eles e soprou os moldes, infundindo-os com uma centelha de vida, e assim eles ganharam vida e começaram a se mover e falar, tornando-se os primeiros humanos. Tudo lindo e maravilhoso, ela tinha companhia, ela tinha isso, ela tinha aquilo, basicamente ela conseguiu o que queria. Só que tinha um probleminha no meio disso tudo. Ela percebeu que criar esses poucos humanos, deu muito trabalho. Ela precisou realmente achar o barro amarelo, moldar ele, soprar a vida, e isso gasta muita energia. Então o que ela fez? Ela mergulhou uma corda no barro e balançou a corda no ar, e as gotas de barro caíram no chão e se transformaram em pessoas que já tinham vida e já tinham realmente o seu sopro de vida que era necessário para viver naquele mundo, no caso. Só que isso, né, essas duas criações acabaram se colidindo de forma natural. Não colidindo em relação à guerra, mas colidindo em relação à natureza, pois criou-se uma discriminação e uma hierarquia entre eles. Porque primeiro, ela moldou uma penca de humanos e deu o sopro de vida para uma penca de humanos para que eles pudessem viver naquela terra. E eles pudessem se desenvolver naquela terra, certo?
E aí depois, em vez de fazer a mesma coisa com um resto de humanos, ela pegou uma corda e balançou e tal, e criou esses humanos. Ou seja, um teve mais dedicação e o outro não teve mais dedicação. Então criou-se uma falta de equilíbrio, uma hierarquia dentro deles. Mas Nua acabou resolvendo essa situação. Nua acabou dividindo essas duas criações entre humanos comuns e nobres e ricos. Os humanos comuns são aqueles que foram criados a partir da corda de Niwa, que basicamente foi aquela corda que ela manchou de barro e sacudiu, e as gotas de barro acabaram crescendo na terra e dando vida. Esses são os humanos comuns, enquanto, por outro lado, os nobres e ricos são aqueles que foram criados, selecionados do barro amarelo de Niwa e que tiveram realmente a própria Niwa dando o sopro de vida para que eles permanecessem nesse mundo. Então, aqueles que tiveram o sopro pessoal de Niwa, para a vida pessoal de Niwa dentro dos seus corpos, são chamados realmente de nobres e ricos, e assim ficou meio que dividido. Os nobres e ricos foram criados por Niwa pessoalmente, enquanto os humanos comuns foram criados a partir da corda de Niwa. E após a criação da humanidade, aconteceram algumas coisas que acabaram ameaçando a existência da humanidade na Terra. Porque assim, se o brasileiro não tem um dia de paz, imagina o chinês, né, velho? Incluindo na criação. Realmente não tem nenhum dia de paz mesmo. E basicamente aqui não é diferente. Aconteceram muitos eventos com os humanos e com a própria Niwa que ameaçaram a extinção da humanidade. Ameaçaram não. Extinguiram a humanidade, melhor dizendo, certo? E quase que extinguiram os deuses também, e eu vou falar deles aqui agora. Esses eventos são divididos em duas partes. A primeira parte, que é a parte mais caótica, é chamada de catástrofe cósmica, e a resolução dessa catástrofe é chamada de o sacrifício de Nua para restaurar a ordem. Segundo a lenda, após a criação da humanidade, houve uma guerra entre dois poderosos deuses bem reconhecidos na mitologia, o Gongon, que no caso é o deus da água, e o Zunhong, que é o deus do fogo. Durante essa batalha épica, Gongon, em sua fúria, bateu a cabeça no pilar que sustentava os céus, quebrando toda a estrutura, e com isso o céu acabou se rompendo e a terra rachou. Foi um caos completo, basicamente. Ele destruiu o mundo e destruiu o pilar que estava realmente sustentando os dois mundos, que Pangu tinha deixado para que os dois mundos ficassem separados um dos outros. Ele quebrou esse pilar apenas com a cabeça. Vendo a confusão e o caos jogado nas costas da sua criação, que era a humanidade, Nua tomou a responsabilidade para si e decidiu reparar o céu e restaurar a ordem. Então ela juntou 5 pedras coloridas e criou uma massa semelhante a um cimento celestial e costurou e reparou o céu rasgado e restaurou ele na sua forma original. Para consertar os pilares, Nua cortou as pernas de uma grande tartaruga. Alô, Luísa Mel! Cortou as pernas de uma grande tartaruga e usou elas como pilares para substituir os pilares destruídos pelo deus da água, estabelecendo o céu e a terra novamente em seus determinados lugares. Para conter as inundações, Nua criou um sistema de barragens e canais, devolvendo a água totalmente para os seus oceanos e também para os rios, resolvendo assim toda a treta e assim realmente respeitando o Gongon, que é o caso é o deus da água. Finalizando a criação do mundo, Nua criou 4 pontos cardeais no céu e na terra. Ela fez isso para garantir que o céu e a terra estivessem ambos na direção correta, e cada ponto cardeal é representado por um deus. O norte é representado pelo deus chamado de Xuanhu. Ele é o deus elemento da água e também é conhecido como o título de Imperador da Verdadeira Guerra, representado muitas vezes como uma tartaruga negra. No sul nós temos o Zun Kei, deus do elemento do fogo e também conhecido como o Guardião do Sul, e ele é sempre descrito ou como um pássaro vermelho ou também como uma representação fiel da Fênix. No leste nós temos o Xin Long, deus do elemento madeira e também conhecido como o Rei do Dragão do Mar Oriental, representado muitas vezes por um dragão azul. E por último, e não menos importante, temos o Bae Hu, deus do elemento metal
e também conhecido como o deus do metal e da guerra, representado muitas vezes como um tigre branco. Eu sei que esse tipo de discussão ela é meio niilista e não cabe muito nesse tipo de programa, mas ainda assim eu percebi que as duas criações são meio diferentes. Claro, isso é muito óbvio, mas não é da obviedade em si que eu estou falando, porque todos nós sabemos que são duas criações diferentes. Mas vem comigo, vem assim com o meu pensamento. Quando a gente vê outras religiões e mitologias, você percebe que no gênesis deles, na criação deles, esses pares da Terra e as pessoas são criadas juntas, como se fosse uma coisa só. É como se o ser humano fosse parte da natureza. A mitologia cristã é assim, a mitologia africana é assim, nossa mitologia brasileira é assim, e a grega é desse jeito também. E aqui, e na mitologia japonesa e na mitologia indiana também, essas que, se tiver oportunidade, posso estar falando no canal também, os humanos são a criação à parte. Nós fomos colocados nesse mundo. A natureza e as outras poderiam viver sem a gente, mas nós fomos colocados, nós nascemos, nós fomos aplicados nesse mundo e separados como criações boas e más. E, eventualmente, de forma natural, nós acabamos trazendo o nosso próprio caos, não tão grande quanto os deuses, mas nós acabamos trazendo esse caos que é natural da natureza urbana. Natureza humana, no caso, né? E esse tipo de abordagem do ser humano na mitologia traz aquela discussão meio ridícula, sabe? De que o ser humano é um parasita e o mundo viveria melhor sem ele. Sabe essa discussão que a gente vê sempre no inferninho, mais conhecido no Twitter? A gente vê realmente que, de fato, tem essa discussão lá no Twitter. E é sempre um vegano que começa essa porra dessa discussão, velho. E sempre quando eu vejo alguém falando isso, é sempre aqueles veganos meio extremista, que nem aquela tia lá que tava chamando todo mundo de assassino, de boa e outros mais, sabe? Aquela tiazinha vegana que o pessoal da internet conhece. Então, esse pessoal, meio daquele estilo daquela tia ali, certo? Tava começando essas discussões, e sempre quando eu vejo uma pessoa discutindo isso, eu acho meio ridículo, tá ligado? Porque ela é humana, nós somos humanos. Como é que você rejeita a própria raça, tá ligado? E né, na mitologia chinesa, é muito estranho você ver ela dando palco pra esse tipo de discussão, pois é uma mitologia totalmente a par de discussões modernas como essa. Você vê que a mitologia chinesa é mais conservadora, é mais saudosista até, certo? E indiretamente ela acaba discutindo, ela acaba incentivando esse tipo de discussão. Então é interessante que indiretamente e sob algumas interpretações, como a minha interpretação que eu estou compartilhando com vocês, ela acaba, entre aspas, causando essa discussão de que o ser humano é um parasita dentro realmente da mitologia chinesa. É interessante ver que a mitologia mais conservadora de todo mundo está trazendo uma discussão tão moderninha como essa, de ferramentas mais indiretas. O panteão de deuses chinês são divididos por 6 categorias. Primeiramente são os deuses criadores, em segundo são as divindades celestiais e do céu, terceiro são as divindades terrestres e do submundo, quarto são as divindades da natureza e fenômenos naturais, quinto são as divindades da sorte, prosperidade e saúde, e por último temos as divindades culturais e divindades menores. Os deuses criadores são formados por Pangu, o criador do mundo, Nua, criadora da humanidade e restauradora do universo, e Fuxi, deus criador da escrita, da pesca, da caça e quem domesticou os animais de todo o mundo. Ah, Dave, então o Fuxi é tipo um Dr. Dolittle com upgrade? Olha, você pode pensar desse jeito. Ele é tipo um Dr. Dolittle com upgrade. Em segundo, nós temos as divindades do céu e as divindades celestiais, e elas são formadas pelo Imperador de Jade, pela Shi Wangmu,
a Rainha Mãe do Oeste, os 8 imortais do taoísmo e, por fim, Tiangong, o deus do céu. E eu sei até que o que vocês vão perguntar aí depois de ouvir os 8 imortais do taoísmo. Ah, os 8 imortais, eles são 8 pessoas, 8 figuras mesmo? E eu te respondo, cara, sim, eles são 8 pessoas e sim, eles são 8 figuras que eles respondem em unidade. Sabe aqueles casos onde a pessoa tem um irmão gêmeo, aí quando os dois estão na sala você chama um deles e os dois respondem? Então, é basicamente isso em relação aos 8 mortais do taoísmo. Quando chamam o nome deles, em vez de aparecer um, aparece 8, que eles representam os 8 sentidos humanos, então eles têm que estar representados como 8 pessoas mesmo, 8 figuras que fazem parte desse grupo. Entre as divindades terrestres e do submundo temos apenas Yan Wan, que no caso é o rei do submundo esse que é chamado de Yama, e Turikon, que no caso é o deus da terra e também do solo. Nas divindades da natureza nós temos Long Wan, o rei dragão, que é deus dos mares e deus das águas. Depois nós temos Lei Gong, que é rei do trovão. E por último nós temos Feng Bu, que é o deus dos ventos. Na categoria de divindades da sorte, prosperidade e saúde nós temos Kai Shen, que é o deus da riqueza, Shou Xin, que é o deus da longevidade, e Guanyin, que é a deusa da misericórdia. E na última categoria nós temos as divindades culturais e menores, sendo apenas duas, Zhao Jun, que é o deus do fogão, da cozinha e das casas, e Mazu, que é a deusa do mar e protetora dos marinheiros. Mas tá faltando alguém, né, gente? Tá faltando alguém nessa lista toda aí que a gente falou, né? E sim, tá faltando o protagonista desse mês de agosto e dono de um dos jogos mais bonitos e impressionantes já lançados em 2024, o Sun Wukong e o seu Black Myth Wukong. Sun Wukong é um daqueles casos de ser terrestre que alcançou níveis divinos. Não só em níveis divinos, mas que desafiou a morte e que já apagou seu nome do livro da morte várias e várias vezes. Por isso, Sun Wukong faz parte da segunda categoria de divindades, que no caso são as divindades celestiais e do céu. Mas ele é mais conhecido como um herói cultural do que um deus de fato, pois a sua rebeldia contra as divindades, posteriormente contada no Jornada para o Oeste, o aproximou mais dos seres comuns criados da corda de Niwa do que aqueles seres criados diretamente pelas mãos e pelo sopro de vida de Niwa, que são aqueles seres nobres e ricos do barro amarelo. Aqueles ali, eles não têm nenhum contato, aliás, até repudiam a atitude de Sun Wukong, enquanto o Sun Wukong ele traz realmente uma espécie de heroísmo para aqueles seres comuns que vivem o dia a dia. E isso realmente trouxe muito respeito para esses seres, colocando na parte mais alta da mitologia, muito por conta realmente desse conto do Jornada para o Oeste, contado posteriormente após os seus eventos. Primeiramente, Black Myth Wukong não tem tantos deuses assim, não aparece a mitologia inteira contra o Wukong. Os deuses que aparecem, eles são de um período mítico adaptável e acontecem diretamente depois dos eventos do livro do Jornada para o Oeste. O que mais aparece ali naquela história são os demônios menores, ali aqueles animais mais antropomórficos e também alguns aliados de Wukong que, consequentemente, são os nossos aliados também que fazem parte daquela mitologia. Por exemplo, logo no início, naquele início ali, já aparecem 4 figuras bastante importantes e que basicamente são as figuras mais altas daquele local, que no caso são os 4 pontos cardeais dos céus criados por Nuwa na reconstrução do céu e da terra. Eles aparecem no início, naquela primeira luta contra um deus muito importante também, que no caso é o Erileng Shen, o guerreiro celestial e caçador de demônios dos deuses e também conhecido por seu sobrinho do Imperador de Jade e que, vale sempre lembrar, anteriormente só ganhou do Wukong
porque trapaceou e ele estava prestes a trapacear de novo naquela intro. Você vê que ele vem todo pomposo e tal, pedindo pro o Kong se ajoelhar e outros mais, porque ele se delicia daquela vitória, mesmo sabendo que ele teve que trapacear para ganhar do Kong, porque senão, filho, já ia tomar um cacete também naquela vez também, mas precisou trapacear, né? Pra cima do mamaco, precisou realmente trapacear. Ô, bicho enjoado, velho. Uma outra parte é lá pro final do capítulo 3, aliás, spoiler, onde um dos nossos chefes lá na frente do jogo são literalmente os 4 reis dragões. Eles têm nomes diferentes, mas originalmente eles são formados por Aoguan, o rei dragão do mar ocidental, Aokin, o rei dragão do mar sul, Aohun, que é o rei dragão do mar ocidental, e Aoshun, que é o rei dragão do mar setentrional. E ó, é uma batalha épica, é uma batalha digna de bater palmas, porque a gente sai na mão com todos eles e, bicho, a gente não perdoa, velho, de verdade. E o jogo tem várias aparições e referências, como por exemplo o próprio Buda, né, velho? O Buda, ele conseguiu realmente aparecer no jogo, ele é referenciado, certo? Algumas vezes. Ele até realmente é mostrado em algumas imagens, mas ele não aparece tipo o Buda, a gente vai enfrentar o Buda e outros mais, não. Ele é só referenciado dentro de Black Myth: Wukong. Mas eu queria deixar essa ponta, sabe? Aproveitar esse final de vídeo para justamente a gente falar aqui que Black Myth: Wukong, ele faz o que Hellblade e a nova era de God of War fazem com a mitologia nórdica. Ele apresenta a cultura de uma forma impressionante sem perder as suas bases adaptativas. Por exemplo, a saga Hellblade nos 2 jogos, ele apresenta o bruto da mitologia nórdica e fala realmente dos erros dos deuses. God of War, na sua nova saga, né, que no caso é o God of War 2018 e o Ragnarok, ele apresenta o bruto da mitologia nórdica e os erros dos deuses também. Mas ele mostra isso sem parecer um documentário. Ele mostra isso sem perder a compostura e as suas bases adaptativas, e ele sabe que ele está adaptando. Ele não veio para dizer assim, a cultura é desse jeito, as coisas são desse jeito, como tá apresentando no meu jogo. Quem acredita nisso é porque não tá estudando, mas o próprio jogo ele se encara como uma adaptação. Hellblade ele se encara como uma adaptação e o Black Myth: Wukong ele se encara como uma adaptação. E isso é muito interessante, sabe? Porque ele, acredite se quiser, ele acaba celebrando a existência dessas culturas, dando uma perspectiva mais criativa, além das suas histórias e também dos seus próprios world buildings, claro, sob a minha interpretação. De certa forma, gente, pensando aqui por alto mesmo, Black Myth: Wukong, ele também é um esforço de limpar aquele preconceito asqueroso que o Ocidente, que nós acabamos por cultivar contra os chineses. Isso também serve como um convite para conhecer a cultura chinesa e também os seus costumes, né? E por isso a existência dele é tão incrível, certo? Por isso que eu gosto realmente de Black Myth: Wukong, por isso que eu fico feliz desse jogo tá lançando, dele ter ultrapassado as barreiras da Sweet Baby Inc., dele ter ultrapassado as barreiras e recordes no PS5, no PC, na Steam, onde for, certo? Porque é interessante, sabe? É um jogo que faz muita falta nos tempos de hoje, é uma representatividade real, a gente não vê isso há bastante tempo e quando vê a gente até se assusta, sabe? Então, de fato, é um jogo muito bom. Black Myth: Wukong tá de parabéns em cumprir esse esforço de ser contra o preconceito asiático, o preconceito oriental que o Ocidente, repito, acabou cultivando, certo? E ainda cultiva nas duas partes do espectro político, muito na esquerda e muito na direita também, certo? E é bom realmente ver esse jogo que entra no meio assim, sabe, para destruir esse preconceito e mostrar uma nova cultura, além daquelas que a gente está vendo aí no entretenimento e outros mais, certo?
Meu nome é Storyteller Dave, esse foi mais um episódio do Story Notes Podcast, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Até mais.